rapaziada do canal Colina em Foco. Olhar Cruz Maltino especial. Domingo, dia de Olhar Cruz Maltino. Dia feliz, né, Felipe Malvieri? Vitória do Vascão. Agora estamos numa sequência de 7 jogos invictos sem derrota. O Vasco está melhorando o futebol. Assim, acredito que o trabalho do Fernando Diniz deu uma bela evoluída aí nas últimas semanas, no último mês, né? Principalmente depois da chegada dos reforços, a gente pode falar de uma zaga mais constante, mais confiável. Temos hoje opções no banco de reservas, que era algo que não tinha antes. E aí, acho que todo vascaíno acordou nesse domingo empolgado, pensando em Libertadores. Mas aí eu vou te perguntar, Felipe, você que estava lá em São Januário, né? Eu não pude estar nesse jogo, né? Dei mole. Mas você estava lá, você não deu mole. Você estava lá. Me diga, como que foi o sentimento estando lá em São Januário? De fato, foi um dia especial? E como que está a sua expectativa aí para o restante da temporada? Fala, Gustavão, colineiros e colineiras. Cara, é um dia que o vascaíno tá assim, né? Sorrindo de orelha a orelha, porque, cara, foi uma vitória. Não foi apenas uma vitória, né, Gustavão? Foi uma vitória convincente. A gente venceu o vice-líder do campeonato jogando muito bem contra eles, né? Voltando, agora confirmando que novamente a boa fase dentro de casa, ela tá voltando, graças a Deus, vencendo jogos fora de casa, perdão, jogos dentro de casa. E quem diria, né, Gustavão? Porque a gente desenhava aqui, na verdade, todo vascaíno estava desenhando isso quando pegou a tabela que viu Bahia, viu Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, pensou, vai ser um desastre. E eu lembro que até numa live que a gente fez, eu falei assim, cara, o Vasco do Diniz é algo tão surpreendente que por mais que esteja se desenhando uma surra nesses jogos, quem me garante que o Vasco não vai fazer 12 pontos? Assim, não vai fazer 12 pontos porque empatou com o Flamengo, mas se você parar para analisar, já temos 7 pontos. Dos 12 disputados que vão ser disputados, nós já temos 7. Então, assim, cara, é surpreendente. A atmosfera ontem no estádio estava maravilhosa, assim, a torcida estava muito empolgada com o time, estava apoiando demais o time. Até no Instagram do Colina, a gente postou lá você postou lá nos stories o vídeo que eu mandei do torcedor que ele, primeira vez dele no estádio, o cara tava super emocionado, assim, e engraçado que o Vasco agora tá tendo um monte de médiums, né? Impressionante. Teve aquele cara lá que falou do jogo do Botafogo, e esse camarada falou pra mim, eu esqueci o nome dele agora, mas ele falou pra mim assim, olha, eu acho que o Vasco vai fazer gol no ataque, assim, ele vou começar a filmar aqui que o Vasco vai fazer gol. E aí saiu o gol do Ryan, cara. Eu falei, cara, que surreal isso. Mas enfim, cara, foi uma experiência muito, muito bacana. E o Vascaíno hoje, sem dúvida, acordou feliz. Com certeza. Cara, vou ser sincero contigo, eu tenho algo que eu gosto demais, que é sempre passar numa banca de jornal e ver as capas, né? Principalmente em dia de vitória do Vasco. Hoje, domingão, eu tava andando com a família aqui pelo Meia, sou morador do Meia, e aí me deparei com uma banca de jornal, e eu até separei para te mostrar aqui a capa do jornal Meia Hora, né? O Meia Hora, que é um jornal famoso por ter capas engraçadas. Isso. Quero te mostrar, eu quero ver se você consegue ler o que tá escrito aqui. Você consegue? Trembala a caminho da liberta. Aí eu vou te perguntar. O Jornal Meia Hora está empolgado ou está autorizado a gente, de fato, dar uma tranquilizada em relação à parte de baixo, agora é só olhar para cima? Ah, esse cara é vascaíno também, tenho certeza. Esse cara tá empolgado, com certeza. Cara, assim, é, vai depender, obviamente, dos resultados dessa que continuam hoje, né? Da rodada. Pode ser que o Vasco permaneça em décimo, e aí tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras. Mas é aquilo, tudo passa pela constância e pela regularidade. Se o Vasco mantiver essa regularidade que teve nos 3 jogos mais difíceis do campeonato, assim, né, com relação à sequência de tabela e momento que o Vasco vivia, cara, tem condições. Eu particularmente, eu não sei se você tá com a tabela aí, mas eu particularmente não sei qual a distância que a gente tá para a galera lá do G6. Mas, ué, a gente tá em décimo, vamos brigar, vamos acreditar. Muita gente já dava o Vasco até como rebaixado, agora o Vasco tá em décimo, brigando por Sul-Americana. Por que não? Tem que pensar grande. O Pedrinho, o presidente mesmo, não fala que o pensamento tem que ser grande, tem que sempre pensar em vitória, tem que ter espírito vencedor. Então,
se você está em décimo e você não tiver com a cabeça, com a mentalidade de, ó, vamos tentar buscar essa Libertadores, por mais que seja difícil, ninguém está dizendo aqui que vai acontecer, mas por mais que seja difícil, se você tiver a mentalidade vencedora, por que não? Sim. A gente está gravando aqui antes dos jogos das 4 horas da tarde, né? Nesse momento, o Vasco está a 7 pontos do Bahia, que é o primeiro dentro do G6. Como você disse, pode mudar tudo aí ainda na rodada, mas, cara, tem que olhar para cima, até porque, cara, o Vasco está mais próximo hoje de um G6 do que propriamente do Z4, né? Porque aí Perfeito. o Vitória tropeçou, o Juventude tropeçou e o Vasco já abriu 8 pontos do Z4. Então é uma margem legal assim para a gente poder, de fato, ter mais tranquilidade. Olhar para a Libertadores, eu acho que é algo que vai ser assim gradativo, cara. A gente vai pontuando aos poucos para aí sim a gente falar, agora o foco é Libertadores. Mas algo que eu acho que dá confiança agora é falar que a gente não precisa se preocupar no momento com o rebaixamento. Isso é importante demais para o torcedor vascaíno que tem traumas gigantescos com isso. E a gente entende quando o Vasco começa um brasileiro mal, e vou ser sincero, não é porque agora o Vasco conseguiu se descolar um pouco. Mas, cara, eu não vi esse time como um time que ia brigar pelo rebaixamento até o final. Mas o torcedor, ele tá tão traumatizado, né, com os últimos anos, com o que é o Vasco na última década, né, nesse século XXI, que qualquer deslize, qualquer início rateante, a gente acha que vai acontecer igual aconteceu em 2023, que a gente brigou até a última rodada, igual nos anos de rebaixamento, porque o torcedor está muito traumatizado. Mas eu espero que esse ano seja uma virada de chave. Imagina, Felipe, a gente terminar esse Sim. ano aí. Eu não tô nem pedindo para terminar no G6, não. Vamos ficar ali em oitavo, sétimo, campeão da Copa do Brasil, cara. Pô, é só isso que eu Pô, quero, tá filho. ótimo. Para esse ano tá ótimo. Cara, mas assim, o anormal era o Vasco com esse elenco tá brigando ali embaixo. A gente Sim, sabe que a gente não tem o elenco de campeão, a gente não tem isso. E o Vasco aí não tem noção disso. Mas também não é um elenco de 16º, não é um elenco de 17º, sabe? Então, é um elenco de meio de tabela, que, como eu já falei aqui outras vezes, precisa de peças melhores para a gente gerar até uma competição dentro do elenco e a gente elevar o nível do time, né? Pro próximo ano. Mas, cara, até o Sandro Gama brinca, né? Que vai ter que ter fila do perdão aí pro Pedrinho. Já estamos em décimo. Se terminar aí, se terminar aí em oitavo, sétimo, vai ter que rolar a fila do perdão. Mas, cara, eu tô bem satisfeito com o que eu tenho visto, e é um elenco que, na mão do Diniz, o Diniz, obviamente, eu tenho minhas ressalvas, em algumas coisas, acho que todo vascaíno tem. O Gustavo já deixou claro aqui também algumas em oportunidades, algumas opções do Diniz, como por exemplo o Nuno na volância, que incomoda e tal. Ele tem algumas questões que eu ainda não considero legal, mas na mão do Diniz esse grupo tá evoluindo, cara. E você falou logo no início aí na abertura sobre a dupla de zaga. Cara, ontem era nítido assim, o comentário da torcida, sabe? Toda vez que o Cuesta e o Renan pegavam na bola com segurança, desarmavam o ataque do Cruzeiro. Cara, a torcida maravilhosa. O torcedor do meu lado virou e falou assim: Meu Deus, quanto tempo eu não vejo uma dupla de zaga depois de Dedé e Anderson Martins, quanto tempo eu não vejo uma dupla de zaga dessa? E é fato, assim, são sim. dois jogadores que vieram, vestiram a camisa e, ó, é minha, me dá aqui que a titularidade é minha, bateram no peito e estão agradando muito a torcida do Vasco. Não, e algo que a gente já tinha comentado, eu acho que inclusive a gente fez Olhar Cruz Maltino, né? Comentamos em live, que era sobre essa janela do meio do ano, né? Que antes de fato se provarem, a gente já identificava como uma boa janela, né? Onde o Vasco atacou ali posições que claramente eram lacunas, né? Trouxe dois zagueiros assim que antes de atuar a gente já tinha essa expectativa, trouxe o Andrés Gomes, que era uma necessidade, um jogador de velocidade, trouxe o Matheus França, que também era uma necessidade, alguém ali que pudesse jogar na posição do Coutinho, e jogo a jogo esses reforços estão se mostrando muito úteis e que deram um salto de qualidade no Vasco, né? Mas, além disso, eu acho que um dos tópicos assim que foi muito comentado nos programas de debate, em São Januário mesmo, que é seleção brasileira. Porque antes a gente falava só de Paulo Henrique na seleção. Agora já está muito forte Coutinho, inclusive a torcida gritando: Coutinho é seleção. E aí começou também ontem falando de Ryan na seleção. Inclusive o Joel fez uma pergunta para o Ryan na zona mista: o Vasco é seleção, Felipe? Aí eu vou te perguntar agora:
Felipe centrado, ó, não é para ter o coração clubista. Em que nível isso é viável, assim? Paulo Henrique, a gente pode botar o Léo Jardim também nessa discussão. Léo Jardim, Paulo Henrique, Coutinho, Ryan, são jogadores que de fato são níveis de seleção hoje no Vasco? Cara, vamos lá. Eu acho que se a gente pegar desses 4 jogadores que você citou aí, Léo Jardim e Paulo Henrique, na minha visão, estão mais à frente. Coutinho, a gente até já discutiu aqui em lives, que para mim ele até merece ser convocado, até acho que ele merecia a convocação, mas acho que hoje, na visão do Ancelotti, tem pelo menos 4, 5 jogadores na frente dele, então acho que é mais concorrido. O Ryan também tem uma disputa complicada no ataque da seleção. Acho que ele precisa evoluir mais, e buscar o espaço dele, cara. Assim, sinceramente, se o Ancelotti convoca o Ryan para estar ali no grupo, para ambiente de seleção, para mim não seria nenhum absurdo, não. Mas acho que para ele já entrar, ser convocado, titular, acho complicado. Acho que ele vai chegar lá. Não sei se esse é o momento, mas acho que ele vai chegar lá. Mas na minha visão, Paulo Henrique e Léo Jardim são 2 jogadores que merecem convocação, sim. Assim, a terceira, vamos lá, goleiro da seleção é Alisson, indiscutível. Quem é o segundo goleiro? Cara, vinha sendo o Ederson, mas ele perdeu, não estava na última convocação, não, que ele mudou de clube. Então E tem aí, o Bento e o Hugo Souza. sinceramente, assim, são bons goleiros, mas o Léo Jardim deve muito para esses caras? Eu acho que não. Então, o Léo Jardim, para mim, tá nesse bolo aí. E o Paulo Henrique, cara, na lateral direita, assim, cara, a gente sabe que depois de. Eu vi até numa entrevista, não vou lembrar agora quem falou, mas depois de Daniel Alves e Marcelo, né? Porque aí a seleção teve Cafu, Roberto Carlos, né? Direita e esquerda. Aí, enfim, teve Jorginho, Branco. Mas aí vamos lá. Daniel Alves e Marcelo, eu acho que foi a última. Talvez tenha sido a última dupla incontestável, assim, que você falava, não, Daniel Alves e Marcelo, titulares da seleção. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito rotativo. Tem muito. O Brasil já testou Ian Couto, já testou uma porção de gente. Então eu acho que cabe. Acho que o Paulo Henrique cabe uma convocação já, sabe? Para uma próxima, já leva. Bota o cara para jogar, deixa o cara mostrar na seleção o que ele faz no Campeonato Brasileiro, sabe? Então eu acho que para esses dois, eles estão na frente. Rola assim: Léo Jardim e PH. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu quero ler, na verdade, né? Ouvir eu não vou conseguir ouvir. Eu quero ler a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Mas, cara, que partidaça do Paulo Henrique. Seleção brasileira eu não sei, mas ele tá jogando na seleção do Vascão. E Tá. tá jogando muita bola, cara. Que partida fez o Paulo Henrique? Eu Na acredito que seleção do Campeonato Brasileiro, ele já é o melhor na minha visão. Ponto. sim, sim, também acho, concordo. Mais uma bela temporada do Paulo Henrique, tá? Porque em 2023, a partir do momento que ele se firma como titular, já fazia um bom ano, né? Foi o dono do cruzamento pro gol do Serginho, né? Às vezes o pessoal Isso. esquece. 2024, o Paulo Henrique fez um ótimo ano também. E 2025, acredito, eu acho que não tem muita discussão, não. É a melhor temporada dele com a camisa do Vasco, jogando muita bola o Paulo Henrique. E foi o grande nome da partida de ontem, né? Se a E gente se parar para. redimiu, né? Se Sim, redimiu, realmente. se redimiu do erro contra o Ceará, porque aí ele, na verdade, força o erro do zagueiro, como ele errou no outro jogo, né? No jogo do Ceará, e ele força o erro, e aí ele recupera a bola assim, categoria para fazer aquele gol de esquerda ali, tá? O cara tem que saber. Categoria O, para dar a o chapada. Paulo Henrique, ele é mais canhoto do que destro, né? A gente já conhece esse. A assistência foi de esquerda também, né? O Paulo Isso. Henrique, ele sempre corta para a esquerda, é impressionante. Eu nunca E vi ele fez o. um gol, ele já fez um gol no São Januário contra o Botafogo. Vencemos, eu não lembro se foi ano passado ou se foi 23, mas vencemos o Foi clássico. 23. 23, né? Vencemos o clássico por 1-0, gol do Paulo Henrique de esquerda, chute de fora da área. Esse ano ele fez contra o Maricá também de esquerda. O Paulo Henrique é o lateral destro mais canhoto que tem aí no futebol brasileiro. Mas uma partidaça, se a gente parar para falar aqui de todo mundo do elenco, a gente vai ficar aqui o vídeo inteiro, porque de fato foi uma partidaça, assim, destaque para o Puma, mais uma vez jogando muito bem na lateral esquerda. A dupla de zaga a gente já falou, o Barros, infelizmente, vai ser uma, Nossa. vai ser uma ausência aí no meio de semana aí contra o Palmeiras, levou o terceiro cartão amarelo, mas jogando muita bola, junto com o Hugo Moura.
Coutinho jogando, desse jogo não teve nem assistência nem gol, mas jogando muita bola, Sendo saiu de muito campo, importante. não, muito importante, saiu de campo ovacionado, como eu comentei aqui, gritando Coutinho é seleção. E aí, dos dois lados, né? O Nuno fez uma partida um pouquinho apagada, né? Mais Tanto que foi discreto, né? substituído. O Ryan, partidaça do Ryan, golaço, subiu muito. Impressionante a impulsão do Ryan também, né? E o Verratti, que mais uma vez ficou um pouco apagado, né? Vai ser discussão durante a semana se o Verratti merece banco ou não. Eu já prevejo essa discussão e já amanhã, segunda-feira, na live, eu tenho certeza que teremos essa discussão. Mas Ó, isso aí, pode falar, Felipe. se ele vai ser banco, eu não sei. Mas o Verratti não era um jogador que vinha sendo substituído. Ele já passou a ser substituído, assim. O Diniz já começou, se não me engano, é o segundo jogo seguido que o Diniz, segundo ou terceiro jogo seguido que o Diniz já tira o Verratti no segundo tempo. Assim, a gente sabe que o Verratti não era substituído, ele ia até o final. Sim. Ele tá saindo. Isso de repente pode significar alguma coisa, vamos aguardar. Isso aí vai ser debate para o restante da semana. Segunda-feira, terça-feira, com certeza iremos falar muito sobre isso, né? Só vou dar uma pontuada. O Verratti, por mais que as coisas não estejam boas no quesito ofensivo, né? Disposição, marcação ali na frente não está faltando de fato. O Isso não cara falta. corre muito e dá de fato o sangue pelo Vasco. Assim, eu tenho um carinho pelo Pirata, por mais que a fase não esteja boa, né? Mas é isso. Isso aí vai ser debate pro restante da semana aí. Debate gostoso, né? Com É o isso. astral lá em cima, todo mundo feliz. E a semana tá boa aí. E vou te falar, vou falar baixinho. Não é nenhum absurdo ganhar do Palmeiras, não, hein? Olha, o Palmeiras Não que é. se cuide, hein? O Vascão do Diniz tá chegando. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa o like, bota aqui nos comentários, compartilha como foi o seu domingo feliz. Se você saiu com a camisa do Vasco, cumprimentou um vascaíno na rua, né? Que também é tradicional, né? E aí, Vascão? Tem que ter depois de Tem que vitória. ter. É isso, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Até o próximo.